Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos continuar aqui então, vamos ver aqui, este é o nosso vídeo número 178, tá? Quem quiser começar desde o começo, pode assistir esse vídeo se quiser, mas se quiser começar desde o começo, pode assistir desde o primeiro lá na playlist. Vamos continuar aqui no subtítulo, da parte de penas e gozos terrestres, no subtítulo Desgosto da Vida e Suicídio. Na questão 943, tá? Então, esse vídeo aqui, para quem quer saber sobre questões de suicídio no Espiritismo, o que a doutrina espírita diz é o que está escrito aqui, tá? Questão 943. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? E a resposta é do Espírito de Verdade, aqui, elaborada para Kardec. Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Então ele dá alguns elementos aqui. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age, tendo em vista uma felicidade mais sólida, mais durável que o espera. Vejam que ele está falando aqui de desgosto da vida, que isso é um efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade, ou seja, tem muito excesso, então não sabe para onde ir, o que eu faço, qual é o meu objetivo agora. É muito oportuno nós lembrarmos que este livro foi escrito em 1860 e bolinha, tá? Nessa época não havia depressão identificada, talvez existisse, só as pessoas não sabiam que era esse nome, mas aqui ele identificou como desgosto da vida, não depressão, tá, gente? Então, para ficar bem claro, ele está falando de desgosto da vida e não depressão, tá? Não é a doença depressão, tá? A doença depressão a gente sabe que tem inúmeras situações que nem são totalmente reconhecidas pela ciência, tá? Então ele dá algumas situações relativas ao desgosto da vida e suicídio, tá? E outra, aqui ele está falando nesse capítulo, aqui objetivamente sobre o desgosto da vida, né? Vamos falar em seguida aqui a questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida, né? Ou seja, fazer o que ele quiser da própria vida. Então veja que é uma pergunta mais relacionada ao suicídio. E ele responde, não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão a essa lei. Pronto, só isso que ele falou. Kardec fez uma pergunta anexa, que não tem número, tá? O suicídio não é sempre voluntário? E o Espírito de Verdade responde, o louco que se mata não sabe o que faz. Ou seja, a pessoa que está num estado de consciência, que não reconhece a si mesma, que não reconhece o ambiente, que está totalmente fora de si, pode se matar e não ter culpa disso. Então ele está falando aqui, que nesse caso, pelo que ele sugere, não há culpa. Questão 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? A pessoa está desgostosa da vida. Né? E ele diz aqui, insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes seria uma carga. Veja que essa pergunta aqui ela está por demais resumida na resposta, porque a gente sabe que suicídio, lá no tempo de Kardec, tinha inúmeros casos, e um dos principais eram questões de honra. Por exemplo, pais de família que não conseguiam sustentar a família. Então se matavam, perdiam tudo, se matavam. Mulheres que estavam em casamentos contrariadas, coisas do tipo. Então vejam que pelo menos é isso que a gente entende pelos registros, pelas histórias, pelas coisas que se contam. E hoje, na nossa sociedade de hoje, existe uma diversidade de assuntos muito grande. Então não dá para comparar Allan Kardec em 1860 com a nossa sociedade em 2022, tá? Então, talvez alguns casos, outros casos não vamos generalizar, tá? E ele diz aqui, questão 946, que pensar do suicídio
que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções do mundo. Tá? Aquela pessoa que, como eu falei agora, questão de honra, né? A pessoa não quer passar por miséria, não quer ver a pobreza, está lá numa situação abastada e de repente vai decair o padrão de vida. E ele diz aqui, pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação, do que, em sua piedade, chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem, com efeito, lhes favorecer um instante, mas é para os fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Tá? Então aqui o Espírito de Verdade ele é bem duro aqui na questão, principalmente quando ele fala aqui de trabalho. A gente sabe que tem pessoas que trabalham e ainda assim se suicidam. E às vezes trabalham arduamente. Então veja que não dá para, com o formato do que nós observamos hoje na vida, e até com ressalvas naquela época, né? Porque quando ele fala aqui ó, do suicídio que tem por causa do desgosto, tem pessoas que trabalham muito e ainda assim são desgostosas. Ou, na tradução de hoje, até poderia dizer tem depressão. E ele diz aqui, por que não trabalhava? Não confere muito a informação, porque hoje isso é muito diferente. Tá? Talvez lá naquela época. Tá? E ele continua aqui com uma pergunta anexa. Os que conduziram o infeliz a este ato de desespero suportarão as consequências? Ou seja, ele está dizendo aqui, aqueles que contribuíram com o desespero daquela pessoa, com o desalento, com o desgosto dela, e tudo isso, em consequência, no final, a somatória de tudo, a pessoa se suicidou, porque ninguém obriga a pessoa a se suicidar, né? Ela se suicida por causa de uma soma de situações, que pode até ter incluída, né, a contribuição de outras pessoas. E o que ele diz aqui? Desses que ajudam, desses que, digamos assim, de uma forma, em terceira parte auxiliaram. E ele diz aqui, ai deles, porque responderão por homicídio, ou seja, aquele que provocou os desgostos, que causou o desespero naquela pessoa. Né? Questão 947. O homem que luta com a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida, tá? Ele diz aqui, aquela pessoa que luta e ainda lutando por desespero se deixa morrer, né? Ainda assim é considerado, ele diz assim, é um suicida, mas os que lhes são a causa ou que poderiam impedi-lo são mais culpados que ele, e a indulgência o espera, ou seja, este ainda tem uma indulgência, tá? Todavia, não creais que esteja inteiramente absorvido se lhe faltou firmeza e perseverança, se não fez uso de toda a inteligência para se livrar do lamaçal. Ai dele, sobretudo, se seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se é desses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever sua existência ao trabalho de suas mãos, e que preferem morrer de fome a derrogar aquilo que chamam posição social. Não há 100 vezes mais de grandeza e de dignidade em lutar contra a adversidade que desafiar a crítica de um mundo fútil e egoísta que não tem boa vontade senão para aqueles a quem nada falta e vos volta as costas desde que tendes necessidade dele. Sacrificar sua vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não a tem em nenhuma conta. Ou seja, ele está falando justamente daquele caso que eu comentei, né? Uma pessoa rica, abastada, perde tudo e se vê, como ele diz aqui, tendo que trabalhar com as suas próprias mãos ali em coisas mais pesadas para poder ganhar a vida. Né? Questão 948. O suicídio tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má e tão repreensível como o que é causado pelo desespero? Tá?
Ou seja, ele fala aqui de questões em que a pessoa se envergonha a situação, né? Por exemplo, a gente falou aqui da questão do dinheiro, a pessoa vai ficar pobre e aí em desespero de não querer passar aquela vergonha se mata. Mas existem outros casos, pessoas que cometem crimes e depois têm vergonha de assumir. E aí acontece, se matam, como a gente vê, assassinatos seguidos de suicídio ou abusos seguidos de suicídio quando as pessoas são descobertas, aí vem o suicídio depois, tá? Então tem esse tipo de caso. E ele diz aqui, o suicídio não apaga a falta, ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de suportar suas consequências. Deus julga e, segundo a causa, pode algumas vezes diminuir seus rigores, tá? Veja que ele usa umas palavras aqui que a gente não usa mais, né? Tipo dizer Deus julga. Deus não julga, Deus não fica sentado numa cadeira lá dizendo isso e aquilo, né? Era uma interpretação para a época também. 949. O suicídio é excusável quando tem por objetivo impedir a vergonha de recair sobre os filhos ou a família. Tem também no passado ainda aquelas questões de honra, porque aqui na época desse livro estavam tentando sair daquela época dos duelos, por exemplo, de pessoas duelarem pela honra, né? Então olha o que ele diz aqui, né? Se é sustentável quando para impedir a vergonha da família, né? Aquele que age assim não faz bem, mas ele o crê, e Deus lhe tem em conta, porque é uma expiação que ele próprio lhe impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas com isso não deixa de cometer uma falta, né? A pessoa quer se autopenalizar, tá? Mas ele diz, Deus considera isso, mas ainda assim é uma falta. De resto, aboli os abusos de vossa sociedade e vossos preconceitos, e não tereis mais desses suicídios. E aqui tem uma consideração de Kardec. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que se prende mais à estima dos homens que a de Deus, porque ele vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, e se tira os meios de as reparar durante a vida. Frequentemente, Deus é menos inexorável que os homens, perdoa o arrependimento sincero e nos considera a reparação. O suicídio não repara nada. Viram o que ele falou? O suicídio não repara nada. E o ser humano costuma ter mais vergonha dos homens do que de Deus. E Deus perdoa. Deus quer a reparação das coisas. É muito mais útil para Deus e para a sociedade, né? Então, meus amigos, vamos parar por aqui nesse estudo. No próximo, continuaremos na questão 950, ainda no mesmo tema, tá? Suicídio. Vamos lá?